2 Coríntios capítulo 11, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam a boa vontade. Os insensatos, de fato, vocês suportam até quem os escraviza e os explora, ou quem exalta, lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso, naquilo que em todos os outros se atreviam a gloriar-se. Falo de insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descrentes, são descendentes de Abraão, perdão. Eu também. São servos de Cristo. Eu estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri náufrago, passei uma noite de dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio, a nudez, além disso, entretanto, diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandalizar, que eu não me queime por dentro. Devo orgulhar-me, que seja nas coisas que me mostram a minha fraqueza. Agora, ande mais um pouco, 2 Coríntios 12, a partir do verso 7, diz assim: para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente as minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ordinário, o que é ordinário? O pastor também já falou, mas ele falou medíocre, eu vou falar ordinário. Não é besteira não, irmãos. Conforme o costume, ou seja, a ordem normal. Então, quando nós vivemos uma vida ordinária, nós estamos vivendo aquilo que é vendo que é o quê? Normal. Agora, extraordinário, o que foge do normal ou previsto, que não é ordinário, fora do comum, ou seja, acima da média. E como servos do Senhor, eu consigo compreender dentro da palavra de Deus que nós não fomos chamados para viver uma vida ordinária, sim ou não? Mas a igreja do Senhor hoje, ela tem vivido uma vida extraordinária ou uma vida ordinária diante da presença de Deus? Eu creio que muitos sim têm vivido o extraordinário, mas uma grande maioria, ela ainda tem vivido o quê? Uma vida ordinária em Deus, ou seja, uma vida na média. Então assim, simplesmente eu consigo entender que, acima de tudo isso, para que nós possamos usufruir, viver essa vida extraordinária em Deus, 3 coisas primeiro precisam acontecer. O primeiro, Jesus, é o reconhecimento. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Eu gosto muito de citar isso, porque nós fazemos uma comparação de vida. Eu não consigo entender que Jesus morreu naquela cruz para me levar uma vida normal, para me levar uma vida ordinária na face dessa terra. Mas quando eu entendo o sacrifício de Cristo, eu consigo compreender que eu preciso viver uma vida extraordinária em Deus. Não é simplesmente um reconhecimento, uma confissão, mas é usufruir, é viver. Sim ou não? Sim, igreja, ou não? A segunda coisa, cumprir o propósito de Deus. Tem muitos que ainda tentam, não, pastor, estou tentando viver essa vida extraordinária, mas não querem cumprir o propósito de Deus.
E qual é o propósito de Deus? Eu vejo que o livro de Jeremias 1,5 ele fala isso. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias 1,5. O que é que diz Jeremias 1,5? Antes mesmo de te formar no ventre materno eu te escolhi, e antes que viesse ao mundo eu te separei e te designei para uma missão de profeta a nações. Ou então seja, antes de nós nascermos, antes do seu pai realmente estar lá, conhecer a sua mãe, ter relações com ela, Deus já havia te escolhido. Deus já havia te escolhido e já existia um propósito em Deus para mim e para você. Mas eu vejo também aqui no livro de Efésios 1,4, não precisa abrir não. Olhe para mim. Efésios 1,4. O que diz o livro de Efésios? Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, o que? Em sua presença. Então quando nós fazemos com algumas comparações, nós precisamos dar um salto maior. Ou seja, precisamos voar mais alto. Ou seja, o reconhecimento. Eu reconheci não Jesus. Todas as vezes que eu olho para a vida que eu levo, poxa pastor, mas você está fazendo autoanálise, entrou em condenação? Não. Eu realmente alinho a minha vida com o sacrifício de Cristo. É o reconhecer da vinda dele à face dessa terra, de ter morrido por alguém que não merecia. A segunda é de entender o propósito que o Senhor estabeleceu na minha vida. Sim ou não? E será que hoje nós temos valorizado o propósito de Deus na nossa vida? Será que simplesmente a igreja, o meu estar na igreja, simplesmente ele se tornou, não, eu estou aqui para completar, eu estou aqui para somente estar numa célula, eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus na minha vida? Sim ou não? Terceiro, viver a vida de Deus. João 10:10. O que está falando no João 10:10, irmãos? O que diz a palavra de Deus? Fala mais alto. E Deus para vir para quê? E vida em abundância. E vida em abundância, quando eu olho vida de Deus, eu consigo entender que é uma união hipotática. O que é isso, pastor? Uma união de natureza de Deus com a natureza humana. Ou seja, nós pensamos que nós só vamos utilizar da eternidade, usufruir da eternidade, mas a eternidade começa aqui. Se nós não se alinharmos aqui na face dessa terra, como nós vamos usufruir da eternidade? A Bíblia mesmo fala que tudo que for ligado será ligado nos céus. Então eu não posso utilizar realmente 2 pesos e 2 medidas no reino dos céus. Eu não posso utilizar realmente 2 pesos e 2 medidas realmente na minha vida em Deus. Eu tenho que começar o processo diariamente. Eu tenho que começar usufruindo aqui na face dessa terra. Eu tenho que reinar em graça. Começar a reinar em graça aqui na face dessa terra. Tem muitas pessoas que falam, não pastor, aqui não é meu lugar. Aqui realmente nessa terra eu estou de passagem. Eu creio também nisso. Mas Cristo falou que nós reinaríamos em graça nesse lugar. A eternidade, a vida extraordinária, ela precisa realmente começar na nossa vida nesse lugar. E como eu consigo entender isso? Vida de Paulo. Saulo que foi transformado em Paulo. Por quê? Porque a vida de Paulo é um grande exemplo para mim e para você. A vida de Paulo é um grande incentivo em Deus para mim e para você. A vida de Paulo é uma grande testemunha viva realmente para mim e para você no seio da minha caminhada todos os dias. Sim ou não? É verdade. Quando eu estava falando quinta-feira, quando você passa pelas águas, você confessa que esse é o manual de regra e fé e que você promete obedecer ele. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Quer ter sucesso na sua vida? Está aqui, palavra de Deus. Então assim, eu anotei algumas coisas. Eu prometo que não vou estender muito, mas eu vou ser objetivo por até o horário. Eu vejo que algumas coisas fizeram a diferença na vida de Paulo, para que Paulo usufruísse de uma vida extraordinária. E nós, na nossa vida, precisamos de muitas coisas na nossa vida para usufruir da sua vida.
A primeira coisa que eu vejo é que Paulo deixou a sua vida ordinária de perseguidor para uma vida extraordinária de perseguido em Cristo. Atos 9, do 1 ao 15. Ou seja, Paulo um dia no caminho de Damasco, ele lá esperando o aval para matar os cristãos, para realmente perseguir, para extinguir a raça. Mas quando ele está no caminho, o que acontece com ele? Ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Sim ou não, igreja? Não é verdade? E quantos aqui nesse lugar já tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus? Mas naquele certo momento, Paulo ele decide o quê? Abrir mão da sua vida ordinária, ou seja, sua vida normal. Agora vamos jogar isso para a lógica agora. Qual que é mais fácil? Você ser perseguido ou você ser perseguidor? Olha para mim e responde. Qual que é mais fácil? É ser perseguido ou ser perseguidor? É ser perseguidor. Então Paulo estava ali com a faca e o queijo na mão, pronto para matar. Mas ele decidiu, não, a partir de hoje eu preciso levar uma vida em Cristo. Eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. E nós estamos aqui, nesse momento, eu creio que todos, ou se quase todos nesse lugar, já tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Agora precisa um ponto de decisão na nossa vida. Se queremos ser perseguidos ou se queremos ser perseguidores. Sim ou não? A segunda coisa, viver uma vida extraordinária não é uma opção, é uma decisão. Tem muitas pessoas hoje que amam a graça, é o favor imerecido, mas que não estão usufruindo de uma vida extraordinária. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque viver uma vida extraordinária não é uma opção. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Está muito ruim, eu vou parar. Oxe, pastor, pega aqui. Sim, por quê? Porque eu não gostei desse sapato. Eu gostei daquela sua camisa. Vocês gostaram, né? Eu posso optar se eu quero vestir ela ou não. Agora a vida extraordinária, irmãos, eu tenho que decidir. Eu decidi a partir de hoje que na minha vida eu vou viver o extraordinário de Deus. Eu decidi que a minha vida ordinária já não manda, já foi embora. Eu vou usufruir da vida extraordinária que Cristo me designou. Sim ou não? Mas uma coisa que eu consigo compreender aqui: viver uma vida extraordinária é ver oportunidade aonde todos veem o que? Dificuldades. O pastor Fábio falou isso aqui. Nós estamos cercados muitas das vezes de pessoas que comem, bebem, tomam ceia, estão no mesmo culto, mas pessoas que só olham muitas das vezes dificuldades. Pessoas que só enxergam dificuldades. Você nem acabou e não vai dar. Não vamos conseguir, irmãos, não dá certo. Pessoas, amados, que decidem viver a vida extraordinária, verdadeiramente, elas veem o que? Realmente no seio de todas as dificuldades, que é uma oportunidade. Não, nós vamos conseguir, nós vamos romper, nós vamos avançar, vai realmente dar certo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu já estou dando um aval, eu já não estou mais transportando e confiando em Cristo, mas em mim mesmo, na minha capacidade, na minha vida, ou talvez na capacidade de todos aqueles que estão ao meu redor. Então eu preciso ver grandes oportunidades realmente em meio às dificuldades. Isso sim é viver o que? Vida extraordinária, sim ou não? Mas uma coisa que eu consigo entender: quem vive uma vida extraordinária não vive fazendo as mesmas coisas, ou seja, tendo as mesmas reações. A pessoa que vive tendo as mesmas reações, ela está vivendo o quê? Uma vida ordinária, sim ou não? Por quê? Por exemplo, a gente vê muito isso em casa, né? Quando o pai é bravo. Quem é bravo aqui com seus filhos? Ninguém, irmãos? Quem é bravo aí com seus filhos? Levanta a mão. Quem não é aí? Levanta a mão. Pois você ora pela minha vida. Já viu? Esses dias eu cheguei lá em casa, um aparelho novinho que eu comprei. Aí quando eu cheguei, eu estou vendo que está um rodeio, tá? O que aconteceu? Não é porque está aqui. O cachorro tinha ruído o controle. Só que foi uma ação extraordinária. Nós precisamos dar resposta diferente. Nós não podemos realmente, amados, viver
na mesma instância, ou seja, tendo as mesmas reações. Como servos do Senhor, dia a dia nós precisamos ser transformados pela presença do Pai. Sim ou não? É por isso que nós temos que dar reações diferentes. Às vezes você está aqui, acontece uma coisa, não vamos falar ali com o irmão e tal. Quando chega, é aquela reação diferente. O que está acontecendo? Você está doente? Você está passando mal? Mas uma coisa que eu consigo compreender: viver uma vida extraordinária é ter o desejo de fazer as coisas certas. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? E o que é querer ter o desejo de fazer as coisas certas? Alguém pode traduzir? Pastor, eu faço tudo certo, eu venho culto, eu estou nas células, eu não adultero, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu não vejo pornografia, mas faz tudo errado. Você está entendendo o que eu quero dizer nessa noite? É ter o desejo de fazer as coisas certas, é se alinhar com Cristo, é estar disposto realmente a se alinhar debaixo da presença do Pai, é ter o desejo no coração. Não, sim, eu preciso ter realmente na minha vida resposta totalmente diferente. Eu não posso ter respostas normais, eu preciso dar a resposta além do normal na minha vida. Outra coisa que eu consigo compreender: quem vive uma vida extraordinária consegue dar aquilo que ninguém consegue dar. Sim ou não? É verdade. Por quê? Porque em todas as áreas da nossa vida, quando nós falamos em dar aos irmãos, por quê? Já vai pedir dinheiro. Sim ou não, irmãos? Mas isso realmente abrange todas as áreas da nossa vida. Amém? Porque devolver, ofertar também na casa do Senhor. Sim ou não? Você está adorando a Deus. Sim ou não? E o que a palavra de Deus ela fala em Atos 20:35? O que ela quer que ela nos traduz? Abre a sua Bíblia lá em Atos 20:35. Por meio de todas as minhas realizações tenho mostrado que mediante o trabalho árduo devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor: é mais bem-aventurado dar do que receber. É melhor dar do que receber. E como eu estou querendo transportar isso na vida de Paulo, em dar do que receber em todas as áreas da minha vida, em se doar, em se entregar, em me entregar ao Senhor, em me entregar a Cristo, de simplesmente, amados, não ser mais um para completar. E eu traduzo isso na palavra da oferta da viúva. Por quê? Porque todos lançaram no gasofilaço aquilo que sobrava, mas ela deu o quê? Tudo que tinha. E isso não só realmente nos ensina na nossa vida, como servos, como filhos, em viver uma vida extraordinária, mas como ministro do Senhor. Sabe por quê? Porque naquele momento eles estavam dando aquilo que sobrava como dinheiro. E muitas das vezes no seio do nosso ministério, liderando uma célula, pastoreando, ou muitas vezes liderando qualquer coisa, um louvor, nós damos aquilo que está sobrando. Ou seja, eu vou completar a tabela. Sim ou não? Mas é melhor dar do que receber. Eu preciso me doar por completo. Quem vive uma vida extraordinária precisa estar disposto a se dar, a se entregar, a realmente abrir mão da sua própria vida. Mas uma coisa que eu consigo entender: viver uma vida extraordinária é ter o desejo de fazer a vontade de Deus. Romanos 12:2. E qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Repete comigo: a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não fique questionando Deus. Não fique murmurando com Deus. Sabe por quê? Dentro de uma vida extraordinária que nós precisamos usufruir diariamente em Deus, a vontade de Deus ela sempre vai ser boa para a minha vida e para a sua vida. Mas pastor, é fácil, porque eu só não vivo a vida que eu vivo. Mas será que dentro da vida que você está vivendo, você tem enxergado que você precisa usufruir do extraordinário de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na minha vida. Mas uma coisa que eu consigo compreender:
Viver uma vida extraordinária é viver num nível de natureza de Deus. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Nós nos tornamos nova criatura. Nós não temos uma nova natureza. Nós não somos realmente, se transformamos à imagem de Cristo, nós não temos natureza humana, terrena. Quando nós se tornamos nova criatura, isso daí acabou na nossa vida. A natureza de Deus, ela precisa reinar na nossa vida, como nós falamos aqui. Natureza de Deus e natureza humana. Mas quem prevalece na nossa vida é a natureza de Deus. Sim ou não? O problema, sabe o que é? Que como igreja nós queremos viver o quê? A natureza humana, tudo eu posso. Não, irmão, estou no tempo da graça, a graça tudo pode. Quero te dizer que a graça ainda é mais difícil do que a lei. Porque a lei você tinha que cumprir, a graça ela te constrange. Nós somos constrangidos pela graça do Senhor. Já viu uma pessoa constrangida? Uma pessoa imputada, às vezes ela faz por você imputar, tem que fazer, ela vai fazer. Mas uma pessoa constrangida, e o amor de Deus na nossa vida, a graça do Senhor, ela nos constrange verdadeiramente. Então, amados, quando nós somos constrangidos pela presença do Pai, a presença do Espírito Santo, verdadeiramente a natureza de Deus, ela nos envolve a cada dia. Nós se tornamos sensíveis às coisas do mundo, nós se tornamos sensíveis ao pecado, nós se tornamos sensíveis a tudo que tenta nos sufocar dia a dia diante da nossa vida, da presença. Outra coisa que eu consigo compreender, viver uma vida extraordinária, é deixar Jesus governar a sua vida, o seu coração. Ou seja, o centro, o governo. Não é verdade? Tem pessoas que chegam nesse lugar e esperam, não, aqui é um conto de fadas, eu virei crente, eu coloco a Bíblia debaixo do braço. Agora eu sou crente, não, é da Comunidade Água. Ó, glória a Deus. Mas no seu dia a dia vai vendo que a realidade é outra. Porque não consegue entender o processo do Pai, perdão. Aí fala, não, Deus pode tocar somente no meu coração, como um Deus açougueiro. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Está ruim assim? É verdade, é a realidade. Ou Deus pode só tocar numa parte, mas aqui não pode. Viver uma vida extraordinária é entregar o coração, é entregar a vida, é se entregar por completo em Deus. E quando, como igreja do Senhor, nós compreendemos isso na nossa vida, nós vamos entender que nós vamos estar desfrutando de uma vida extraordinária diante de Deus. Sim ou não? Viver uma vida extraordinária é ter reações extraordinárias. Vira para o irmão que está do teu lado, olhe dentro dos olhos dele e fala, você precisa ter reações extraordinárias. O que é reação extraordinária? É reações acima do normal. Às vezes as pessoas estão esperando alguma reação sua. Nós precisamos surpreender as pessoas. Nós precisamos realmente surpreender o coração do Pai. Pastor, mas o coração do Pai pode ser surpreendido? Sim. E eu vejo aqui alguns testemunhos, algumas pessoas que realmente na sua vida elas surpreenderam com suas reações extraordinárias. Bartimeu cego, Marcos 10, 46, 47. Está rindo, pastor? Por que Bartimeu realmente ele surpreendeu com alguma reação extraordinária? Porque ele só ouviu o barulho, ele ouviu pessoas agitadas, ele ouviu que Jesus estava passando naquele lugar. E o que a palavra de Deus fala? É que ele chamou, pastor Fábio, me carrega até ali, até Jesus. Porque muitas das vezes nós esperamos realmente, irmão, eu estou esperando o irmão vir aqui em casa, ele ainda não veio. Eu estou esperando o irmão vir me visitar, 200 anos ele não me visita. Mas não, quando ele ouviu, ele disse, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Outra pessoa que teve realmente uma reação extraordinária, a mulher do fluxo de sangue, Mateus 9, 20. Porque 12 anos estava hemorragia. Imagina, irmãos, as mulheres que menstruam, né? Ainda bem que o homem não tem esse negócio, né, irmão? Dá um glória a Deus, irmão.
Por quê, irmãos? Imagine, 12 anos, procurou todos os médicos, procurou tudo, gastou o dinheiro que tinha. Em meio à sociedade era tido como impura, não podia estar no meio da sociedade. Mas existia no coração dela, em algum momento, que ela ia trazer uma reação extraordinária. Porque em meio à multidão, quando Jesus passa, eu só preciso tocar. Sim ou não? Ela não disse, eu vou ali para Jesus orar para mim, eu vou ali para Jesus impor as mãos. Não, mas eu só preciso tocar. E quando ela toca, eu creio que Jesus, opa! Alguém tocou em mim. Se a gente estivesse de lado, como o discípulo ia falar, você está doido, tem um monte de gente tocando, te empurrando. Mas de mim saiu virtude. Você pode dar um glória a Deus por isso? Uma terceira pessoa tem mais, mas assim, eu quero citar Ana. A Bíblia fala em 1 Samuel que Ana era estéril, ela desejava ter um filho. Sim ou não? E o que ela fala com Deus? Deus, me dá um filho que eu dedicarei ao Senhor. Você está disposto a dedicar seu filho para o Senhor, irmãos? Sim ou não? A gente fala assim, né? Sabe o que Ana fez? Quando Samuel nasceu, falou, está aqui, Senhor, toma, leva ele. Então são pessoas que trouxeram o quê? Uma reação extraordinária, e nós precisamos trazer reações extraordinárias ao coração do Pai. O Pai espera a cada dia reações extraordinárias no nosso coração, como igreja, como filhos. E como igreja do Senhor, nesses últimos dias nós precisamos responder o desejo do coração do Pai. Nós não podemos estar aqui na realidade, nas mesmas, no normal. Mas em nome de Jesus eu creio que o Pai está liberando hoje sobre o coração dessa igreja, sobre a nossa vida, essa unção extraordinária. E eu creio que você que se disponibilizou, você que abriu mão do seu trabalho, abriu mão de estar aqui mais cedo, que não moveu esforço para estar nesse lugar, você vai sair desse lugar vivendo uma vida totalmente diferente. Eu não estou falando conto de fada, mas estou falando que é a palavra de Deus. Eu vejo também mais alguma coisa. Quem vive uma vida extraordinária, ela abre mão da sua própria vida para viver a vida de Deus. Quem? Zaqueu. Você já entendeu isso? Olhe para mim. Você já entendeu isso? Você um dia parou diante do espelho e disse assim, hoje, repete comigo, hoje eu preciso abrir mão da minha vida para viver vida de Deus. Você já pensou isso? Porque às vezes não, eu recebi, eu confessei, mas quando eu tenho que viver a vida de Deus, eu não quero. Aí eu já não partilho, eu não usufruo de uma vida extraordinária. Nós somos chamados para viver a vida de Deus. E eu vejo que Zaqueu é testemunha realmente disso. Porque a Bíblia fala o que? Que Jesus ele está entrando em Jericó. Ele tinha ouvido falar, e o que ele faz? Ele sobe na... Que isso, irmãos? Me ajuda. Ele subiu O cara subiu na árvore. Quando nós olhamos quem era a pessoa realmente de Zaqueu, nós entendemos que ele poderia montar um palanque no centro da praça, da cidade. Ele poderia colocar seguranças. Ele poderia fazer tantas coisas, porque ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Ele era uma pessoa bem sucedida. Mas a intensidade do coração dele, de estar sendo impactado, mas como passou a intensidade? Porque ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Ele realmente na sua vida, ele decidiu em estar vivendo uma vida extraordinária. Então ele sobe na árvore. Jesus fala, vem Zaqueu que me convém pousar em sua casa. Os autores da lei que estavam do lado começaram a massacrar, bater lá, vai para cá do pecador, do sem vergonha, daquele que está ali. E no mesmo momento o cara toma a palavra, o que ele diz? O que ele fala? Senhor, se eu usei de má fé, eu vou 4 vezes mais. Eu vou retribuir na vida dessas pessoas. Ou seja, ele era um homem que tirava vantagem da vida das pessoas.
Mas o que aconteceu na vida de Zaqueu, irmãos? Ele abriu a mão da própria vida para viver a vida extraordinária que Deus tinha para a vida dele. E Jesus fala aqui: hoje chegou salvação nessa casa. Jesus quer olhar para o seio da sua família e dizer: hoje chegou vida extraordinária dentro desse lar. É isso que o coração do Pai anseia em fazer na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Eu vejo aqui, já vou estar encerrando, eu vejo aqui característica para uma vida extraordinária. A primeira é se espelhar em alguém que vive ou já viveu uma vida extraordinária. Alguns exemplos: Moisés, Davi. Ou seja, se eu preciso viver uma vida extraordinária, eu preciso ter realmente o quê? Eu preciso me espelhar em alguém. Sim ou não? O pastor Fábio falou aqui, eu quero falar também. Hoje nós somos seres que realmente temos na nossa vida a oportunidade de puxar para tudo aquilo que é ruim. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Você já viu alguém abrir o seu lábio e dizer assim: eu puxei o lado bom do meu pai? Já viu, irmãos? Eu puxei o lado bom da minha mãe. Raramente você não vê ninguém falando isso, porque a nossa tendência é se espelhar realmente naquilo que está errado. Você só vê assim: não, eu sou tal, eu sou bonzinho, mas eu puxei o lado quentinho do meu pai, estressadinho. Sim ou não? Você não tem que puxar o lado estressadinho, você tem que puxar o lado bom. Então, amados, na nossa vida nós temos que se espelhar na vida daqueles que viveram, que é algo extraordinário, se nós queremos viver e usufruir isso. Sim ou não? Você olha para Moisés, o cara atravessou o Mar Vermelho, viu coluna de fogo, viu nuvem. Eu adoro dizer isso. Eu queria vivenciar esse momento. Agora você quer se espelhar como? Ah não, eu queria me espelhar num ladrão, quando ele vai lá, assalta um banco e troca tiro com a polícia. Se espelhar. Se nós queremos dar continuidade, viver isso na nossa vida, na nossa geração, na vida dos nossos filhos, ser um referencial, como nós seremos referencial verdadeiramente, se espelhando em pessoas que usufruem do extraordinário. Sim ou não? Não é verdade? Você vai querer se espelhar num fracassado? Sim ou não, igreja? Você vai querer se espelhar num derrotado? Sim ou não? Você vai querer se espelhar numa pessoa doente? Sim ou não? Não! E assim a nossa vida como igreja, espelhando nossos líderes, na nossa liderança. Sim ou não? Nos nossos pastores, nos nossos líderes de célula. Ah, pastor, mas sempre tem um mais, né? Eu não quero nem chegar no ponto do mais, porque muitas vezes nós queremos justificar os nossos erros nos erros dos outros. Independente de quem seja, eu escolhi para ser meu líder, é meu líder. Sim ou não? Então eu preciso me espelhar assim como os antigos. Como Moisés, cara, atravessou o Mar Vermelho, o cara rompeu o Mar Vermelho. Josué foi lá, não falou: subimos animais, nós vamos possuir essa terra. É doido. O povo poderia a qualquer hora pegar: vamos matar esses dois doidos. O próprio apóstolo Paulo, o cara perseguia cristão e depois falou: não, agora eu vou ser perseguido, que agora eu pulei para o lado deles. Então, irmãos, nós precisamos se espelhar em alguém que vive no extraordinário. O segredo de muitas pessoas fracassadas é que tem se espelhado em pessoas que não têm vivido o extraordinário. Sim ou não? É verdade. Porque se espelhar no erro é muito mais fácil de se espelhar naquele que está demorando, está sendo difícil. A margem para caminhar para o erro é muito mais fácil do que realmente caminhar daquele que está realmente vivendo certo. A segunda coisa: deixar para trás o passado.
Ainda que tenha vivido algo bom, precisamos viver o hoje e o daqui para frente, o presente, o extraordinário. O povo na beira da terra prometida. É um relato simples. Por quê? Viu as pragas, viu o povo sair do Egito, sim ou não? Atravessou o Mar Vermelho, sim ou não? E quando chegou na beira da terra prometida, o que falou? Levantemos um líder e voltemos para o Egito, porque a cebola do Egito era boa. Sim ou não? Sim ou não, igreja? É verdade. Por quê? Porque talvez hoje não esteja como o Egito, porque Deus quer nos levar num nível muito maior. Nós precisamos viver o que? Algo acima da média. Existia uma terra verdadeiramente para eles usufruir, que manava leite e mel, mas não entraram no seio dessa terra. Sabe por quê? Porque a sua vida estava presa lá no passado. Muitas pessoas hoje não conseguem romper, não conseguem desfrutar do extraordinário, não conseguem desfrutar da vida extraordinária. Sabe por quê? Porque estão presas dentro do seu passado, estão enraizadas dentro do seu passado. Mas no nome de Jesus existe um Deus poderoso nesse lugar, que vai quebrar todo o vínculo do passado da sua vida, para que você possa usufruir dessa vida extraordinária. Terceira coisa, abandonar a vida ordinária, ou seja, deixar de fazer as mesmas coisas, ou seja, fazer algo mecânico, fazer algo monótono, fazer sempre a mesma coisa. Quando eu falo a palavra ordinário, o povo fica assim, irmãos, ordinário é algo normal, não é besteira. Nós temos que optar por mudar a nossa vida, deixar de fazer coisas ordinárias. Hoje tem culto? Tem, não, vamos lá, senta no culto, aí vem com aquela cara de baixar. O culto hoje não estava bom, não estava para você. A palavra hoje não estava bom, estava bom sim, não estava para você. Não teve nem um pouquinho do fogo, não vai ter mesmo para você. Você não veio, você veio para se entregar. Toma, Senhor, eu te entrego. Então realmente na nossa vida abandonar o que? Essa vida ordinária, que muitas vezes queremos levar uma vida dupla, uma vida dúbia, queremos levar no peso da balança 2 pesos e 2 medidas, ou queremos usufruir do ordinário, ou queremos usufruir do extraordinário de Deus. Nós não podemos ter realmente uma dubiedade na nossa vida, ou quer ou não quer, ou vou ou não vou, sim ou não? Sim ou não, igreja? Quarta coisa, fazer do extraordinário o quê? Um estilo de vida. Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Viver uma vida extraordinária, você precisa fazer dela seu estilo de vida. Abandonar talvez o estilo de vida que você tem chegou aqui nesse lugar. Talvez Deus marcou esse encontro essa tarde, talvez não, Deus marcou esse encontro essa tarde comigo e com você, sabe para quê? Para mudar o curso. Talvez você entrou aqui, traçou tantos planos na sua vida, você está assim, não, ano do extraordinário, mas pastor, eu cheguei no meio do ano e não vivi nada extraordinário. Por quê? Porque o Espírito Santo traçou planos, metas para a sua vida. Mas você atropelou tudo isso e você quer viver aquilo que você quer. A sua prioridade é posta na frente da prioridade de Deus. O seu coração traçou planos e você está querendo dar aval, mas o último aval quem dá é quem? O Senhor. Sim ou não? Esse negócio de queimar os barcos aí é muito legal, né? Sim ou não? Precisa ser queimado. Você já perguntou para o Espírito Santo o que o Senhor quer que eu viva? Você já perguntou ao Espírito Santo o que tem reservado no seu coração para mim? Você está aqui nessa noite, já fez tanta coisa, já conversou com o irmão, já abraçou o irmão, já riu, já deu glória a Deus, já chorou, já falou em línguas. Mas você já perguntou a Ele, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor tem reservado no seu coração para mim?
Ele vai te responder: uma vida extraordinária. O Espírito Santo de Deus te trouxe a esse lugar, realmente, para que você usufrua dessa vida extraordinária que está no coração de Deus. E quando eu reúno isso na vida de Paulo, tudo isso, eu entro dentro daquela palavra que nós compartilhamos no começo. Agora eu vou começar a pregar. Estou brincando. O bispo até. Por quê? Porque quando você olha Paulo citando realmente na sua vida o quê? Provações, tribulações, que desceu do muro, que foi açoitado, que realmente viveu. Mas Paulo, ele foi um homem que contemplou na sua vida e viveu uma vida extraordinária em Deus. E é isso que, como igreja, eu e você precisamos compreender. Então, pastor, eu tenho que assumir, eu virei crente, tem que ter o sofrimento. Não, não é isso. Mas eu tenho que entender que o sofrimento ele vai fazer parte da minha vida em algum momento. Mas eu preciso olhar de uma forma totalmente diferente com a concepção que eu tenho olhado. Porque tem muito crente que olha, não, eu tenho que sofrer, eu virei crente, eu tenho que passar pela prova dando glória a Deus, eu tenho que estar realmente vivendo. Não, as provações, tribulações, elas vão fazer parte da nossa vida para nos amadurecer e fazermos o subir mais um degrau em Deus, para valorizar as coisas de Deus, para usufruir de algo extraordinário que está o quê? No coração de Deus. É por isso que Paulo, ele declara aqui, ele vai lá e fala com o seu Senhor: Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que eu e você merecemos? Nada, graça, só a graça te basta. É reclamar com Deus, não é comigo, não é com a igreja. Então entenda isso. E assim, eu vejo algo aqui extraordinário. O que eu vejo de extraordinário aqui? São simplesmente algumas declarações de quem viveu uma vida extraordinária. A primeira dela: trago em meu corpo as próprias marcas de Cristo. Gálatas 6,17. Então Paulo, ele tinha um orgulho de falar: eu vivi uma vida extraordinária, mas no meu corpo eu trago as marcas de Cristo. Ei, igreja, olhe para mim. Será que como igreja do Senhor hoje nós trazemos a marca de Cristo em nós? Não me responde não. A segunda coisa de uma pessoa que viveu uma vida extraordinária: eu fui crucificado com Cristo, de modo que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você já declarou na sua escola, no seu trabalho: já não vivo eu, irmão, já Cristo vive em mim. Talvez naquele amigo que muito tempo nos disse: pô, rapaz, você era o cara. Não, aquele cara já foi, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Outra declaração de uma pessoa que viveu uma vida extraordinária: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Porque dele, por ele, ou seja, já nos coloca, para ele são todas as coisas. Vida extraordinária é dar ao Senhor o extraordinário. Para Ele são todas as coisas. Será que eu tenho dado o extraordinário para Cristo? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Outra coisa: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 1. Para muitos, talvez se torna algo que é o que? Arrogante. Pastor Júlio, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Aí se alguns irmãos dizem: tá vendo, se acha melhor do que todo mundo. Olhe para mim, irmãos, não é verdade. Mas Paulo, ele tinha essa autoridade, porque ele sabia que a vida dele não partia de nenhum mérito, de nada que ele tinha para oferecer para o Senhor, de nenhum talento, mas que Cristo reinava e vivia realmente dentro da sua vida. Então sejam meus imitadores. Será que as pessoas têm sido imitadores de Cristo assim como nós temos sido? Mais uma coisa, mais realmente uma resposta de uma pessoa que viveu o extraordinário: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Você já declarou na sua vida hoje: eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou? Sim ou não?
Sim ou não, irmãos? Declarou nada, irmãos. Você declarou porque eu falei agora. Mas são declarações diárias que nós devemos levantar e dizer na nossa vida a cada manhã: todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Você não é vencedor, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. E para encerrar, eu acho que é uma declaração que todo homem queria fazer, ou toda pessoa, pelo menos assim. Eu combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Paulo encerra a sua carreira olhando para ele dizendo assim: eu combati um bom combate. Ou seja, eu lutei, eu perseverei, eu avancei, eu conquistei, eu estou aqui, eu venci. Segundo, completei a carreira, ou seja, eu consegui ultrapassar a linha de chegada, eu consegui vencer os obstáculos, eu consegui usufruir de uma vida extraordinária, eu consegui usufruir de todos os limites que tentavam me parar. E o principal de tudo, guardei a fé. Ou seja, nada conseguiu apagar as marcas de Cristo na minha vida. Nada conseguiu abalar a minha fé em Cristo. A nossa fé é o nosso combustível de locomoção ao Senhor. E eu quero te dizer algo do coração do Pai nessa noite. Você está disposto? Às vezes estamos aqui, amados, mas só Deus sabe. O nosso coração. Só Deus sonda o nosso coração. Eu quero te dizer algo do coração de Deus nessa noite. Você hoje pode decidir o futuro da sua vida. Você hoje, como ministro do Senhor, você pode decidir qual rumo você vai tomar. E se hoje você decidir: não, pastor, eu vou usufruir, vou viver essa vida extraordinária, eu quero te dizer que a sua casa nunca mais será a mesma. Eu quero te dizer que o seu casamento nunca mais será o mesmo. Eu quero te dizer que todas as mazelas que tem na sua casa nunca mais serão a mesma. Mas isso é decisão. A sua célula, como passou aqui, nunca mais vai ser a mesma. Vão ser células, não vão ser célula. Talvez a sua igreja, ela nunca mais vai ser a mesma. Sabe por quê? Porque você decidiu, ou você decide o ponto de fusão e continuar vivendo essa vida ordinária, fazendo as mesmas coisas. Ainda te digo, vida ordinária, uma hora ela acaba. Vida extraordinária, e não para. Por quê, pastor? Porque ela começa aqui e vai dar continuidade na eternidade. E nós somos para a eternidade, vivemos para a eternidade, junto do coração do Pai. É para isso que o Senhor te chamou, para você desfrutar de uma vida, de um ministério, de uma casa, de um emprego, de algo extraordinário em todas as áreas da sua vida. É para isso que o Senhor te chamou. E Paulo entendeu isso no primeiro momento da sua vida. Quem é você? Jesus. Então está aqui. Não só me entrega, mas me batiza, faz tudo. Está disposto? Está disposto? Se você está disposto, fique de pé.